uma desordem com um rosto fechado, uma passarela com a alma de um poeta trágico. Um homem que desafiou as convenções de Hollywood e reescreveu as regras das estrelas. Assim era descrito o senhor Clint Eastwood, uma figura cuja presença na tela é tão imponente quanto o mistério que o envolvia fora dela. Mas para compreender o gigante do cinema, é preciso mergulhar na história do jovem Clint, um garoto que quase foi esquecido pelo tempo. Seu nome e o do lendário ator Lee Van Cleef estão para sempre ligados a uma era de ouro, a dos faroestes italianos. Juntos, sob a direção visionária de Sergio Leone, eles revolucionaram a imagem do cowboy, de um herói imaculado, transformaram-no em um anti-herói cínico, sujo e fascinante. Sua colaboração em Por uma Pitada de Dólares a Mais e Três Homens em Conflito foi, aos olhos do público, a mistura perfeita, quase divina. Pareciam ter nascido para ocupar o mesmo espaço na tela, dois rostos esculpidos pelo destino. No entanto, por trás dessa química explosiva, escondia-se uma realidade bem diferente. A relação entre eles, longe de ser harmoniosa, era tensa e difícil. Suas vidas, paralelas à ascensão à fama, colidiram em uma conexão profissional que deixou muito a desejar. O que realmente aconteceu nos bastidores foi uma sombra que pairou sobre sua colaboração mítica por anos, um segredo que ninguém ousaria imaginar. Os inícios incertos de um gigante, Clinton Eastwood Jr., nascido em 31 de maio de 1930 em São Francisco, não teve uma vida marcada pela opulência. Durante a Grande Depressão, sua família se mudava constantemente, procurando um lugar para se estabelecer. Seu pai, executivo na área industrial, e sua mãe, que trabalhava para a IBM, proporcionaram a ele uma infância normal, longe do glamour de Hollywood. Finalmente, eles se estabeleceram em Piedmont, na Califórnia, onde Clint e sua irmã mais nova, Jean, passaram a maior parte de sua vida escolar. E aqui, o mito do jovem brilhante se desfaz. Longe de ser um aluno exemplar, Clint tinha dificuldades com as notas. Foi reprovado por um ano e se meteu em encrencas mais de uma vez por suas travessuras. Na Piedmont School, sua carreira acadêmica foi interrompida após uma série de incidentes, como escrever obscenidades em uma quadra de basquete. Ele teve que se transferir para Oakland Technical High, onde finalmente se formou em 1949. Apesar de suas dificuldades acadêmicas, Clint tinha algo que o tornava único, seu físico imponente. Com quase 1 metro de altura, sua presença era discreta, mas notável. Depois do ensino médio, ele foi obrigado a trabalhar em uma série de empregos temporários para sobreviver. Foi salva-vidas, entregador de jornais, funcionário de supermercado, CAD e até bombeiro florestal. Ele queria ir para a Universidade de Seattle, mas o destino tinha outros planos. Em 1951, durante a Guerra da Coreia, ele foi recrutado pelo Exército dos Estados Unidos. Foi em Fort Ord, na Califórnia, que ele escapou da morte por se chocar contra uma árvore. O avião militar em que ele viajava ficou sem combustível e caiu no oceano em frente a Point Reyes. Contra todas as probabilidades, Clint e o piloto conseguiram nadar quase 2 quilômetros até a praia. Foi em Fort Ord que uma feliz coincidência mudou o rumo de sua vida. Um amigo o apresentou a algumas pessoas em Hollywood. Sua altura e traços marcantes causaram uma impressão imediata, e logo ele conseguiu testes para câmeras. No entanto, suas primeiras tentativas foram um fracasso. Os diretores criticaram sua atuação rígida e seu rosto inexpressivo, mas Clint não desistiu. Em 1954, ele assinou um contrato com a Universal Studios. Seus primeiros anos não foram glamourosos. Ele apareceu em pequenos papéis, muitas vezes sem créditos, em filmes como A Vingança da Criatura, 1955, e Tarantula, 1955. Aceitou qualquer trabalho que surgisse, desde o papel de marinheiro em Francis, na Marinha, até aparições esporádicas na televisão. Sua grande oportunidade surgiu em 1959, quando foi escolhido para interpretar Rowdy Yates no faroeste Rawhide, da CBS. Apesar de suas constantes queixas de que o papel estava abaixo de suas capacidades, a série o transformou em um rosto familiar em todos os lares e pavimentou o caminho para a lenda. Sua vida pessoal, um reflexo de seus personagens, é um verdadeiro reflexo da personalidade de Clint Eastwood. A vida privada do ator tem sido tão enigmática e contraditória quanto os personagens que interpretou nas telas. Apesar de sua enorme fama, ele sempre foi discreto sobre sua família, recusando-se a revelar o número exato de filhos que teve.
Embora 8 tenham sido confirmados publicamente, seu biógrafo, Patrick McGilligan, teorizou que poderia haver mais, chegando a especular sobre a existência de um filho concebido quando Eastwood ainda era adolescente. O próprio Eastwood justificou essa falta de informação com uma frase reveladora. São pessoas vulneráveis, eu consigo cuidar de mim mesmo, mas eles não. O primeiro casamento de Clint Eastwood foi com Margaret Neville Johnson, em 1953, uma união caracterizada pela falta de convencionalismos. Embora Johnson tenha tolerado suas indiscrições, o casamento foi anulado quando Clint teve uma filha, Lori, fruto de um caso extraconjugal. A menina foi discretamente dada para adoção, um evento que marcou o início de uma vida pessoal tão complexa quanto seus próprios dramas cinematográficos. Ao longo de sua lendária carreira, a vida sentimental de Clint Eastwood foi um turbilhão de casos, segredos e controvérsias que rivaliza com os enredos mais complexos de seus filmes. Mesmo enquanto construía uma família, suas indiscrições amorosas se estenderam por décadas, deixando um rastro de corações partidos e manchetes escandalosas. Embora Eastwood e sua primeira esposa, Margaret Neville Johnson, tivessem 2 filhos, Kyle, nascido em 1968, e Allison, nascida em 1972. O casamento era um campo de batalha marcado pelas constantes infidelidades do ator. Por quase 14 anos, ele manteve um relacionamento paralelo com Roxanne Tunis, com quem teve uma filha, Kimber. Embora seu nascimento tenha sido mantido em segredo, Eastwood manteve contato com Tunis até a morte dela em 2023. O próximo grande capítulo na vida de Eastwood foi seu relacionamento com a atriz Sondra Locke. O romance, amplamente divulgado, começou em 1975 e durou mais de uma década. Locke frequentemente a descrevia como o amor de sua vida, mas a estabilidade do casamento nunca se concretizou. O relacionamento terminou em 1989 de forma amarga e midiática. Locke processou o ator por pensão alimentícia e, posteriormente, por fraud. Embora ambos os casos tenham sido resolvidos fora dos tribunais, o escândalo deixou uma marca indelével na reputação do ator. Conforme as décadas de 80 e 90 avançavam, os casos de Eastwood continuaram a ocupar as capas de revistas. Um breve caso de 3 meses com a atriz Jessalyn Reeves resultou em 2 filhos, Scott e Catherine, que cresceram discretamente longe dos holofotes. Posteriormente, seu relacionamento com a atriz Frances Fisher lhe deu uma filha, Francesca, em 1993. Em 1996, Eastwood casou-se novamente, desta vez com a apresentadora de jornal Gina Ruiz. Desse casamento nasceu sua filha Morgan, mas a união também não durou, terminando em divórcio em 2014. Mesmo em idade avançada, o ator continuou ativo no amor. Desde 2014, ele era frequentemente visto com Christina Sandera, uma garçonete de um restaurante em Carmel, um romance que durou até a morte inesperada dela em 2024. No mesmo outono, surgiram rumores de que Eastwood havia iniciado outro relacionamento, mantendo os detalhes em segredo, fiel à sua prática de proteger sua família do escrutínio público. O confronto explosivo entre 2 titãs de Hollywood. Tudo começou quando Spike Lee, diretor conhecido por abordar questões raciais e históricas, criticou os filmes de Eastwood, A Conquista da Honra, 2006, e Cartas de Iwo Jima, 2006. Lee acusou ambas as produções de ignorarem a presença de soldados negros na Guerra do Pacífico. Para Lee, essa omissão não foi apenas uma escolha artística, mas um apagamento histórico, uma negação das contribuições daqueles que lutaram. Eastwood, conhecido por seu personagem de cabelos grisalhos, não recebeu bem as críticas. Ele reagiu de forma incisiva, com uma resposta que se tornou famosa. Em entrevista, ele desdenhou os comentários de Lee e, sem hesitar, sugeriu que ele se calasse. Defendeu sua visão artística, argumentando que seus filmes se concentravam em eventos e unidades específicas, como os soldados que hastearam a bandeira em Iwo Jima, nenhum dos quais era negro. Para Eastwood, incluir personagens apenas para fins de representação teria distorcido a história que ele tentava preservar. Mas a crítica de Spike Lee foi além desses 2 filmes. Sua afirmação foi inserida em uma discussão mais ampla sobre como Hollywood geralmente evita as histórias de afro-americanos em filmes de guerra, que se concentram predominantemente em soldados brancos. O questionamento de Lee tocou em uma ferida sensível, que ressoa com frustrações antigas sobre quais histórias são contadas e quais são ignoradas. O confronto se intensificou na mídia. Enquanto Eastwood, uma figura lendária, era visto como um homem travesso e arrogante, Lee, um provocador insuportável.
continuava a pressionar por sua inclusão. A disputa evidenciou não apenas suas diferenças de opinião, mas também um profundo abismo cultural e geracional entre dois diretores com abordagens muito distintas. Críticas e público estavam divididos. Alguns defenderam o compromisso de Eastwood com a precisão histórica, enquanto outros apoiaram a exigência de Lee por uma representação mais ampla. O debate não se restringia apenas a 2 filmes, mas sim à forma como o cinema molda a memória coletiva e a identidade cultural. A batalha judicial de Eastwood contra a indústria do CBD. Clint Eastwood sempre defendeu seu nome e imagem com ferocidade inabalável. E recentemente, essa batalha foi discutida publicamente nos tribunais. Com a ascensão dos produtos de CBD, o ator se viu em uma situação sem precedentes. Sua reputação e imagem estavam sendo apropriadas indevidamente por empresas que queriam lucrar com sua fama sem sua permissão. Os anúncios, que frequentemente mostravam Eastwood como se ele próprio estivesse promovendo óleos, gomas e outros produtos de saúde à base de CBD, chocaram seus seguidores, que conhecem sua natureza reservada e seletiva, bem como as marcas que ele apoia. No entanto, para os consumidores desavisados, o uso do nome Eastwood conferia a esses produtos uma credibilidade que não possuíam. Esse problema, que afetou a indústria de CBD em geral, tornou-se uma cruzada pessoal para Eastwood, que processou as empresas responsáveis pelo uso não autorizado de sua imagem. A batalha judicial não visava apenas proteger seu nome, mas também enviar uma mensagem contundente àqueles que tentam explorar a reputação de celebridades em benefício próprio. Com mais de 90 anos, Clint Eastwood demonstrou que o temperamento que o tornou uma lenda nas telas de cinema não era apenas uma atuação. O homem que se tornou sinônimo de justiça e de não recuar, levou essa filosofia para a vida real, enfrentando um inimigo invisível e onipresente: os anúncios online falsos que usam seu nome. A história dos últimos anos de Eastwood é uma batalha judicial contra empresas que, sem seu consentimento, usaram seu rosto icônico e sua imagem de homem real para vender produtos de CBD. Anúncios enganosos, muitas vezes criados para aparecerem em entrevistas autênticas ou depoimentos pessoais, inundaram a internet, aproveitando-se de sua reputação para enganar milhares de consumidores desavisados. Longe de se solidarizar com ele, Eastwood resolveu o problema por conta própria. Ele entrou com ações judiciais contra diversas empresas que exploraram sua imagem de forma maliciosa. Seus advogados não apenas demonstraram o uso não autorizado de sua imagem, mas também expuseram o alcance dessas táticas no uso rápido e descontrolado do CBD. Em um caso emblemático, ele processou uma empresa lituana que havia usado sua imagem em anúncios online. O tribunal decidiu a seu favor, concedendo-lhe uma indenização significativa. A vitória foi uma mensagem contundente para indústrias em todo o mundo. Clint Eastwood não é alguém que possa ser subestimado, especialmente quando se trata de defender seu nome. Em 2022, um segundo caso de grande repercussão foi levado aos tribunais quando ele processou a Noroc Innovation, outra empresa dedicada à publicidade não autorizada. Mais uma vez, os advogados de Eastwood apresentaram provas convincentes e o ator ganhou milhões de dólares em indenização. Para Eastwood, essas vitórias significam muito mais do que dinheiro. Elas reafirmam o controle que ele tem sobre seu próprio legado. Para um artista cuja carreira abrange décadas e é reconhecido em todo o planeta, a ideia de que sua imagem seja manipulada para o benefício econômico de outros é impensável. Ao levar seu caso ao tribunal, ele demonstrou que seu sexismo não se limita a um papel no cinema. Ele o carrega na vida real. Essa batalha judicial é uma metáfora para os desafios que as celebridades enfrentam na era digital, onde imagens podem ser roubadas, manipuladas e distribuídas em questão de segundos. As ações legais de Eastwood não apenas defenderam sua pessoa, mas também alimentaram um debate mais amplo sobre direitos de publicidade e os limites éticos do marketing online. Quando a internet colocou palavras na boca de Clint Eastwood jamais escapou da controvérsia. Mas o evento mais prejudicial à sua imagem nos últimos anos não se deveu a algo que ele disse. Foi algo que lhe foi falsamente atribuído. Um meme viral circulou na internet alegando que Eastwood havia apoiado Donald Trump, citando-o com uma frase dramática longa o suficiente para se tornar viral. O único problema era que ele jamais havia proferido aquelas palavras. Mas a força da repetição na internet foi tão grande que milhares, talvez milhões, de pessoas acreditaram nela.
Essa distorção não era política, mas sim uma questão de reputação. Considerando sua idade e altura, cada palavra atribuída a Eastwood tem um peso significativo, e atribuições imprecisas podem distorcer a memória pública. Embora Eastwood tenha expressado uma admiração relutante por Trump em 2016, mesmo naquela ocasião, sua declaração não foi um apoio entusiasmado. Em vez disso, tratava-se de uma crítica à cultura do politicamente correto, e ele mencionou Trump apenas como alguém que estava abalando o sistema. Mas essas sutilezas se perderam online, substituídas por uma citação concisa e fácil de assimilar que enganou muitos. A verdade veio à tona em 2020, quando Eastwood surpreendeu a todos ao expressar seu apoio à candidatura de Michael Bloomberg nas primárias presidenciais. Seus comentários revelaram que suas inclinações políticas eram muito mais sutis do que o meme sugeria, demonstrando que seu pensamento era mais independente do que partidário. No entanto, o estrago já estava feito. As redes sociais o definiram de outra forma, e tanto seus fãs quanto seus críticos se voltaram contra ele numa reação em cadeia. Esse incidente demonstra a facilidade com que até mesmo ícones podem se tornar vítimas da atual máquina midiática. O delicado equilíbrio de Eastwood entre o silêncio público e comentários ponderados foi destruído pela força da desinformação viral. A internet pode reescrever reputações da noite para o dia e, neste caso, colocou palavras em sua boca que ele jamais disse. A reputação de um controlador que persegue Clint Eastwood. Clint Eastwood é um vencedor e uma das figuras mais bem-sucedidas da história de Hollywood. Mas sua carreira também foi constantemente criticada por sua reputação de controlador. Essa imagem vem do que biógrafos e pessoas da indústria escreveram, de que Eastwood insistia em ter controle total sobre seus filmes, não deixando espaço para colaboração. Segundo seus colegas, Eastwood valorizava a eficiência e a precisão acima de tudo. Ele ganhou a reputação de filmar rapidamente e dentro do orçamento, muitas vezes evitando tomadas adicionais ou longos ensaios. Embora isso lhe tenha rendido admiração por sua disciplina, também lhe rendeu críticas por excluir outros das contribuições criativas. Diretores, produtores e até mesmo atores que trabalharam com ele frequentemente sentiam que suas sugestões eram ignoradas, já que Eastwood gostava de exercer controle absoluto em todas as decisões. Na meca do cinema, a figura de Clint Eastwood é um monumento ao sucesso, mas, junto com a admiração, uma sombra persistente acompanhou sua carreira, a de ser um maníaco por controle. Nos corredores de Hollywood, fervilham histórias sobre um homem que não tolera dissidência, que defende a integridade de sua visão artística a qualquer custo, mesmo que isso signifique demitir aqueles que considera uma ameaça à sua autoridade. Para Eastwood, essas ações são descritas como a defesa da alma do filme, mas para outros, isso criou a imagem de alguém incapaz de tolerar opiniões contrárias. Essa percepção o perseguiu não apenas em seu trabalho como ator, mas também por trás das câmeras, como diretor e produtor, onde seu controle sobre roteiros, elenco e edição muitas vezes ultrapassava as práticas colaborativas usuais. Um dos aspectos mais debatidos do seu estilo é a forma como trabalha com as equipes. Eastwood sempre preferiu trabalhar com um pequeno grupo de pessoas leais e confiáveis, insistindo que sua palavra era a final. Alguns veem isso como respeito pela qualidade, outros como uma recusa em ceder ou mudar. Com o tempo, essa reputação de ser difícil de lidar tornou-se parte integrante de sua personalidade em Hollywood. Enquanto alguns o admiram por sua disciplina e dedicação, outros o veem como o epítome do dominante que exige controle total. Essa ambivalência alimentou um debate constante. Será que a postura de Eastwood demonstra seu gênio ou simplesmente sua inflexibilidade? Seus próprios admiradores admitem que seu estilo deixa pouca margem para discordâncias. Para muitos em Hollywood, colaborar com ele é um pacto de lealdade absoluta. Ou você adere completamente à sua visão ou não participa do projeto. Essa dinâmica reforçou o mito do controlador obsessivo, um homem que se alimenta de poder e acredita que os filmes só podem ser bem-sucedidos se estiverem completamente sob seu comando. Além das manchetes sobre sua carreira, uma das histórias mais pessoais e perturbadoras envolvendo Clint Eastwood e seus relacionamentos foi narrada pela atriz Frances Fisher. Ela, que manteve um longo relacionamento com ele nos anos 90, relembrou um incidente durante o nascimento de sua filha, Francesca, que, segundo ela, revelou a frieza emocional do ator. Fisher relatou que, ao iniciar o pré-natal, esperava que Eastwood estivesse presente, atencioso e preocupado com ela.
No entanto, ela afirmou que ele parecia distraído, absorto em uma conversa sobre golfe com o médico, em vez de lhe dar atenção em um momento tão vulnerável e crítico. Esse suposto incidente rapidamente se tornou um dos principais rumores sobre Eastwood, pois parecia se encaixar perfeitamente na imagem de homem emocionalmente distante que ele cultivava. Para Fisher, sua lembrança não apenas ilustra a falta de sensibilidade de seu então parceiro, mas também o distanciamento e a frieza de seu relacionamento, especialmente em um momento que deveria ter sido de apoio e encorajamento. A história repercutiu no público porque se alinhava aos temas atribuídos à personalidade de Eastwood, o estoico, rude e inabalável. Embora esse personagem fosse perfeito para Hollywood, muitas vezes levava as pessoas a especularem sobre como ele realmente era na intimidade. Momentos como esse, quando se tornam públicos, contribuem para a lenda de um homem cujo carisma e domínio nas telas nem sempre se traduzem em calor humano na vida real. A anedota da conversa sobre golfe se tornou mais do que um simples detalhe. Tornou-se um símbolo. Para alguns, isso simboliza o fato de Eastwood ter colocado seus próprios interesses ou preocupações acima das necessidades emocionais de sua parceira. Para Fisher, foi supostamente o início de uma separação, abrindo caminho para um maior distanciamento. Essa história destaca a complexa dinâmica entre a vida de uma celebridade e sua vida privada. O público só vê o glamour e o charme, mas histórias pessoais como esta revelam um lado que pode ser mais difícil de conciliar com a imagem pública. A perspectiva de Fisher nos deu uma ideia de como era conviver com um dos atores mais famosos de Hollywood e adicionou uma nova camada ao debate sobre como Eastwood lidava, ou não, com as exigências de seus relacionamentos. Mitos e lendas de um filme. No panteão das lendas dos faroestes italianos. Poucas histórias são tão duradouras quanto a que envolve Lee Van Cleef e sua suposta paixão por álcool durante as filmagens de Três Homens em Conflito. Três Homens em Conflito e Três Homens em Conflito. Segundo a anedota que circula há décadas em fóruns, blogs e documentários, Van Cleef exigia 6 latas de cerveja por dia enquanto filmava em Almeria, na Espanha. A história, frequentemente contada com um toque de drama, sugere que até mesmo algumas cenas foram filmadas enquanto o ator estava sob o efeito do álcool. É um conto que foi transmitido de geração em geração entre cinéfilos, uma peça fundamental do folclore que envolve a lendária trilogia de Sergio Leone. Esse mito, que ainda persiste no imaginário coletivo, adicionou um véu de mistério e drama a uma das obras mais épicas da história do cinema. Nos anais da história do cinema, poucos lugares são tão míticos quanto a árida Almeria, onde nasceu a lenda de Três Homens em Conflito. Mas, junto com as imagens icônicas, um rumor persistente obscureceu a figura de Lee Van Cleef. A história de que ele consumia grandes quantidades de álcool durante as filmagens. A anedota, que sobreviveu por décadas, afirma que Van Cleef exigia 6 caixas de cerveja por dia e até filmava cenas sob o efeito do álcool. É uma história que, graças ao seu vívido cenário desértico e à imagem de dureza do ator, foi aceita como verdade por muitos. Seu rosto anguloso e seu olhar intenso se encaixavam perfeitamente no arquétipo do fora da lei bêbado. As pessoas simplesmente queriam acreditar que o ator era tão selvagem na vida real quanto na tela. No entanto, apesar de sua longevidade, a história não tem fundamento. Nenhum membro da equipe de produção ou co-protagonista confirmou que Van Cleef bebia excessivamente durante as filmagens. Embora os filmes de Sergio Leone sejam lembrados por suas condições extremas de filmagem, a história das 6 caixas de cerveja soa mais como um mito fantástico do que como um fato histórico. A persistência desse rumor tem menos a ver com o comportamento de Van Cleef no set e mais com a maneira como o folclore de Hollywood apaga a linha entre realidade e ficção. O mito se alimenta de um fato real: a longa e documentada batalha de Van Cleef contra o alcoolismo. Seus problemas com a bebida começaram a afetar sua reputação a partir da década de 1950 e quase arruinaram o ressurgimento de sua carreira no cinema europeu. Em última análise, a história do álcool nos sets de filmagem reflete o interesse cultural pela ideia de que os atores vivem tão intensamente fora das telas quanto os personagens que interpretam. As pessoas queriam que Van Cleef fosse o pistoleiro durão da vida real e da ficção. Neste caso, a ficção se impôs à verdade. Clint Eastwood e Lee Van Cleef, amizade ou inimizade?
Durante anos, a ideia de que Clint Eastwood e Lee Van Cleef se odiavam foi um mito alimentado por vídeos virais e redes sociais sensacionalistas. Mas, ao examinar fontes confiáveis, a realidade é muito menos dramática. Os dois atores contracenaram em Por Uns Dólares a Mais e Três Homens em Conflito e O Bom, o Mal e o Feio, mas não há provas concretas de animosidade entre eles. Eastwood nunca falou mal de Van Cleef, e os relatos de seus colegas de trabalho sugerem que a relação entre eles era profissional e respeitosa. No set de filmagem. A química entre eles se baseava na intensidade de suas atuações. Eastwood, o bom, estoico e moral. Van Cleef, o mau, calculista e ameaçador. Essa dualidade foi o que definiu o gênero do faroeste spaghetti e o que criou uma tensão dramática que cativou o público do mundo todo. As histórias sobre a tensão que existia entre eles parecem ser, em grande parte, resultado da especulação de fãs e de boatos. Na verdade, os comentários de Eastwood em diversas entrevistas sugerem que ele tinha grande admiração por Van Cleef como ator. A ausência de colaborações posteriores se deveu mais às suas diferentes trajetórias profissionais e agendas de filmagem do que a uma animosidade pessoal. Em essência, a história de uma rivalidade acirrada é mais ficção do que realidade. A verdadeira história é a de dois atores cujos profissionalismos e personalidades opostos em cena criaram algumas das imagens mais marcantes do cinema ocidental. Cada um possuía uma presença e intensidade únicas que definiram um gênero e deixaram uma marca indelével em gerações de cineastas e espectadores. O mito de que Eastwood odiava Van Cleef se revela falso. Em vez disso, a relação deles foi um exemplo de respeito, paixão compartilhada e de como um artista pode transcender o mito para criar obras-primas. Juntos, eles criaram uma dupla mítica, um legado que perdura na cultura popular e que garantiu a ambos a imortalidade como ícones do cinema. O legado de um homem, de gênio, de domínio e de humanidade. A vida e a carreira de Clint Eastwood revelam um homem de imenso talento, uma influência notável e inegável em Hollywood. No entanto, sua figura também é cercada por mitos, controvérsias e complexidades. Desde seus primeiros anos lutando na televisão com Raoul Hyde, até sua ascensão como o icônico homem sem nome nos faroestes italianos, a carreira de Eastwood é um testemunho de sua perseverança e visão. Em tudo, ele foi um homem de contrastes, cuja vida fora das telas foi tão enigmática e fascinante quanto os personagens que interpretou. Assim, enquanto sua lenda continua a crescer, a pergunta permanece no ar. Qual é a verdadeira história de Clint Eastwood? O homem por trás do mito? Ao longo de uma carreira incomparável, Clint Eastwood demonstrou repetidamente sua capacidade de criar histórias inesquecíveis e dirigir narrativas que ressoam no público. Essa habilidade lhe rendeu múltiplos prêmios da Academia e um lugar permanente no panteão da história do cinema. Mas, além das telas, a vida pessoal desse titã capturou tanta ou mais atenção do que seus filmes. Seus múltiplos casamentos, seus filhos e sua notoriedade geraram especulações e críticas em igual medida, pintando o retrato de um homem tão zelosamente reservado quanto intensamente focado em sua arte. As histórias sobre seu suposto distanciamento emocional, as alegadas disputas com seus co-protagonistas e seu controle férreo no trabalho contribuíram para a imagem pública de um homem tão enigmático quanto brilhante. No entanto, em meio a essas complexidades, Eastwood demonstrou lealdade, respeito por seus colegas e uma dedicação à sua arte que poucos em Hollywood conseguem igualar. Mitos e rumores, sejam sobre conflitos pessoais como a suposta inimizade com Lee Van Cleef, ou controvérsias públicas, ressaltam o desafio de separar a percepção da realidade. Muitas das histórias que circulam sobre Eastwood foram ampliadas ao longo do tempo, misturando anedotas com especulações. Mas uma análise cuidadosa dos relatos verificados nos dá a imagem de um profissional que exigia excelência sem concessões, mantendo, ao mesmo tempo, um surpreendente grau de respeito por seus colaboradores. O legado de Eastwood é, em última análise, uma obra de múltiplas camadas. Ele é um ícone cultural, um pioneiro do cinema e um indivíduo zelosamente reservado, cujas decisões pessoais continuam a fascinar e provocar debates. Sua história nos lembra que, por trás de cada lenda, existe um ser humano com suas próprias complexidades e contradições, com uma vida tão fascinante quanto os filmes que criou.
A vida e a carreira de Eastwood servem como um exemplo fascinante do talento, da disciplina e do fascínio duradouro do mito em Hollywood. É uma história que continua a cativar, um lembrete de que os verdadeiros heróis não são perfeitos, mas intrinsecamente humanos. Da próxima vez que você assistir a um de seus filmes, lembre-se de que está testemunhando não apenas a arte de um gênio, mas também o enigma de um homem cuja vida foi tão épica quanto qualquer uma de suas histórias. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais histórias fascinantes da história de Hollywood. Ative as notificações para não perder nada. Não perca nada de novo. Não perca nada de novo. Não perca nada de novo. Não perca nada novamente.